Eu sou Peter Fogman e eu quero falar para vocês hoje sobre como enfrentar a resistência a mudanças dentro do seu negócio, dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro de tudo que engloba a sua vida pessoal e profissional. E eu elenquei algumas perguntas e alguns tópicos super bacanas para a gente iniciar essa nossa conversa. E a primeira pergunta que todo mundo se faz é justamente por que as pessoas resistem tanto a mudanças? Por que elas enfrentam esse processo como se esse processo fosse o fim da vida delas, né? A gente, pelo menos, eu quero contar para vocês como que a gente enfrentou aqui dentro da empresa, principalmente eu, enquanto filho do dono, né, já enfrento uma resistência só por essa alcunha. E muitas pessoas, elas já começam a deixar os filhos do dono de lado porque elas não querem, acham que a pessoa não é preparada, acham que ele só tá lá porque ele é filho do dono e mais nada. Então, por isso, por si só, a gente já enfrenta muita resistência só por essa alcunha que é muito ruim. Ou se você não é o filho do dono, mas você é muito jovem ainda, eu comecei a assumir posição de liderança com 24 anos. Para 25 anos no máximo. Eu enfrentei muita resistência também pela minha idade. As pessoas pensavam, poxa, mas eu já estou aqui há 40 anos, eu estou aqui há 30 anos nessa empresa, e a pessoa que está aí com 20 e poucos anos está querendo me ensinar, está querendo liderar, e pior, está querendo dizer que do jeito que eu estou fazendo está errado. Então, eu realmente enfrentei muitos desses dilemas, muitos desses sofrimentos dentro do nosso negócio, e que agora, olhando para trás, eu consegui elencar os principais pontos que eu acho que foram extremamente decisivos para eu conseguir obter o êxito nessa finalidade do processo da implantação das mudanças. Porque a mudança é extremamente necessária. A gente, se não fez mudança ainda, vai fazer, e se não fez, se preocupa. Porque a empresa, o mercado, é tudo muito volátil, é tudo muito... A gente precisa estar se reinventando o tempo inteiro. Então eu elenquei aqui alguns dos medos que eu percebi dentro da minha empresa e que, logicamente, são medos que se aplicam a diversos outros negócios. Eu tenho um pouco de experiência também na empresa da minha mãe, que eu trabalhei antes, eu fiz estágio, trabalhei numa empresa grande em Itajaí, que era uma distribuidora de alimentos, e lá a gente também implantou algumas mudanças. Eu era estagiário, não fui eu que liderei esse processo, mas ainda assim eu enfrentei e percebi os mesmos comportamentos que a gente teve aqui, a gente teve também nos outros negócios. Eu tenho certeza que você vai ouvir isso tudo e vai pensar, nossa, é isso aí que eu vivencio o meu dia a dia dentro do meu negócio, inclusive dentro da nossa família, tá bom? Então, por que as pessoas resistem tanto a mudanças? Primeiro, porque as pessoas têm medo do desconhecido, né? As pessoas não querem sair da zona de conforto, eles não querem se reinventar, isso dá trabalho, isso cansa, a pessoa precisa pensar, a pessoa precisa se desenvolver, a pessoa precisa estudar, a pessoa precisa ler, a pessoa precisa assistir vídeos, a pessoa precisa fazer várias coisas para conseguir se desenvolver e aplicar essa mudança que está sendo jogada dentro do teu setor, dentro da tua empresa. A insegurança de expor fragilidades, né? Às vezes as pessoas elas disfarçam alguma fragilidade ou alguma deficiência que elas tenham em determinada área dentro do seu setor, e por isso que elas não querem a mudança, porque essas fragilidades vão ficar mais latentes, elas vão ficar mais aparentes. As pessoas vão conseguir perceber, não, mas eles vai conseguir perceber que eu não sei fazer essa coisa, ou que eu não tenho controle como eu deveria ter, ou o processo de mudança vai fazer com que os funcionários ou os meus liderados percebam que eu não sou tão bom assim, né? Então, essa insegurança em expor as fragilidades, ela é um limitante para aquela pessoa. Aquela pessoa, ela já tem medo do desconhecido, e geralmente a pessoa, ela carrega quase todos esses sintomas, certo? Ela tem medo do desconhecido e ela não quer expor a sua fragilidade, tá? Por quê? Porque tira a pessoa da zona de conforto, e ela não quer sair da zona de conforto. Não quer dizer que a pessoa não tenha capacidade para isso, mas tem pessoas que se acomodam. Quem está me acompanhando em outras lives, eu tenho falado muito sobre isso, sobre a rotina boa e a rotina ruim. Tem pessoas que não entendem que uma rotina pode ser boa,
que você saber o que você vai fazer amanhã, que você ter horário para cumprir determinadas tarefas é um planejamento, é uma rotina boa. Mas a rotina ruim é aquele que não quer melhorar, aquele que fica na zona de conforto, aquele que não quer mudar. E ele atrapalha o time inteiro. Isso é o mais problemático. O receio de perder o emprego. Tem algumas mudanças, pessoal, que principalmente na área da indústria, mas isso também se aplica na área de serviços, porque toda mudança ela vai gerar uma economia, ela vai gerar uma aceleração na produção, uma melhora na prestação de serviço e eventualmente a gente vai nesse processo ou durante o processo ou no planejamento desse processo de mudança, você vai descobrindo que determinadas funções não são mais importantes ou que você consegue fazer uma mudança enfim, uma modernização daquele processo, seja por compra de máquina, seja por alteração de layout, ou seja por ou por digitalização de algum processo, você consegue eliminar algumas funções. E aí a pessoa que não se capacitou, que não tem os soft skills que eu já falei para vocês, que não quer sair da zona de conforto, que não quer se aprimorar e se desenvolver, essa pessoa tem a chance de perder o emprego. E aí a única coisa que a pessoa pensa, me deixa aqui bem quietinho no meu lado, no meu canto, que eu só quero manter o meu salário, só quero manter o meu emprego. Mas o grande problema disso tudo é que vai pro ralo a produtividade da tua empresa. Então você precisa insistir e identificar e quebrar essas crenças, porque muitas vezes isso são só crenças. A pessoa muitas vezes precisa de um empurrão, precisa de um diálogo, precisa de um chacoalhão para querer evoluir. Nem todos têm essa proatividade, essa atitude de querer evoluir sem passar por uma pressão extrema. Infelizmente, isso faz parte do processo. Ressentimentos do passado. Muitas pessoas não querem evoluir porque elas têm ressentimento do passado daquela pessoa que está propondo aquela mudança. Principalmente quando é uma pessoa mais jovem propondo uma mudança, enquanto tem pessoas há mais tempo dentro da empresa. Então, justamente as pessoas, elas pensam, nossa, mas ele ali naquela vez fez uma mudança e me prejudicou, se sentiu prejudicado porque teve que sair da zona de conforto, ou porque teve que fazer um treinamento diferente que não estava a fim de fazer, ou porque mudou de área, mudou de setor numa reorganização, num organograma diferente, ou porque não acompanhou a tecnologia necessária para se manter naquela vaga, então a pessoa fica ressentida de outras questões do passado, ou questões pessoais até, ele brigou comigo lá, me chamou de sei lá o que em outro lugar, a gente brigou numa festa, enfim, existem diversas motivações para que a pessoa queira boicotar essa mudança, porque ela tem algum ressentimento do passado. Outro item é a perda de controle. A pessoa simplesmente ela não quer perder controle daquela área em que ela está, ou daquela função que ela faz, ou até daquele time, porque você, enquanto gestor, pode querer propor uma mudança e o próprio liderado, que é líder de um determinado setor dentro do teu negócio, ele também não querer isso porque ele vai perder o controle, porque talvez essa mudança vai expor fragilidades, vai expor problemas daquele setor, sempre visando melhorias, mas as pessoas às vezes internalizam muito esses processos em achar que é algo pessoal. Meu Deus, se eles acharem algum problema aqui no setor, estão mudando porque estão achando problema, porque eu não estou sendo capaz, ou porque acham que eu não sou capaz, mas eu sou muito bom, eu sou muito técnico, eu sei muita coisa, e aí eu vou surtar. E aí o que eles fazem? Contaminam toda a equipe e dizem, começam a boicotar a tua mudança. Gente, eu tô falando isso porque eu vivi isso aqui na minha empresa e depois eu vou falar para vocês os reflexos que isso causou dentro da minha empresa. Excesso de incerteza. Justamente isso que eu acabei de narrar para vocês. A pessoa começa a criar um excesso de incerteza, começa a criar dúvida em cima de dúvida, e o medo, as incertezas, as inseguranças, as fragilidades, elas começam a se tornar maiores do que qualquer benefício que pode ser proposto diante daquela mudança. E você, enquanto gestor, não pode permitir isso, porque a mudança é extremamente necessária. Por que as mudanças... Outro fator é porque as mudanças elas atingem áreas indiretamente. Se eu mudar um procedimento dentro do meu financeiro, ele vai afetar a área de comercial.
ele vai afetar a área de compras. Ele vai, talvez, afetar o RH, ele pode afetar diversos setores, o operacional, agora a compra daquele insumo não é mais dessa maneira, ela é de outra forma, burocratizou, mas nossa, dificultou, ficou chato, não quero, por quê? Por que tem mais controle ali? Eu estou perdendo o meu controle, por que estão desconfiando de mim? Então as pessoas começam, dentro do seu psicológico, a ficar viajando em diversos setores, diversas coisas que não fazem o menor sentido, que não são o objetivo. Ou você acha que, vamos só fazer um exemplo bem prático, você acha que qualquer pessoa, enquanto gestor, você enquanto gestor da empresa, você vai pensar assim, eu vou lá fazer uma mudança naquele setor ali do almoxarifado porque eu quero prejudicar o meu líder do almoxarifado. Você enquanto gestor vai fazer um negócio desse? Se você não gosta daquela pessoa, ou você acha que aquela pessoa não tem competência para estar naquele lugar, ou você acha que aquela pessoa não serve para aquela função, você só tem um caminho. Você tem que desligar essa pessoa da sua equipe. Mas as pessoas, os funcionários muitas vezes, induzidos por aquela pessoa insegura que tem todos esses sentimentos que eu acabei de narrar, eles acabam se contaminando e acaba virando uma bola de neve e aquilo acaba virando uma verdade. E a mente vazia é a oficina do diabo. Então, os funcionários ficam perdidos, eles são alimentados de falsas informações, falsas inseguranças e medos por aquela pessoa que não quer aquela mudança porque ela tem todos esses sintomas e esses sentimentos que eu acabei de falar para vocês, e a mudança corre um sério risco de não acontecer. E eu vou contar para vocês uma breve história do que aconteceu aqui dentro da nossa empresa. Como eu já contei em outros vídeos, eu entrei aqui com 24 anos, comecei a implementar mudanças desde o primeiro dia em que eu trabalhei aqui, fui descobrindo processos, fui descobrindo problemas e sempre atacando os problemas e não as pessoas. Eu nunca cheguei para alguém e disse, você fez isso errado. Nunca fiz isso. Eu chego, chamo a pessoa, converso e digo, olha, eu identifiquei esse problema, a gente precisa alterar essa forma de fazer isso aqui, porque esse problema não pode persistir na nossa empresa, porque esse problema vai prejudicar isto, vai prejudicar aquele outro, ele vai tirar a nossa rentabilidade, ele está nos trazendo um prejuízo, ele está prejudicando o andamento da equipe, ele está prejudicando o crescimento da empresa, ele está prejudicando o atingimento de metas. Então eu simplesmente preciso instruir aquela pessoa e falar para ela por que daquilo ali. E eu tive um caso aqui dentro da empresa em que eu tinha um líder numa determinada área e ele simplesmente não, ele também auxiliava no controle do almoxarifado, certo? E ele fazia compras do setor dele, só ele fazia compras. A gente tinha um gerente para isso e ele não aceitava, ele era ingerenciável. E esse profissional, só ele aceitava fazer as compras porque ele tinha o conhecimento técnico, ninguém mais podia fazer compras no lugar dele. Mas eu precisava de um mínimo de controle. E aí, quando eu contratei uma pessoa para ser um controlador do almoxarifado e fazer compras e lançar informações na planilha para que a gente ganhasse velocidade, ganhasse essas informações que a gente até então não tinha, essa pessoa começou a minar a minha reputação profissional dentro da empresa. Ele simplesmente começou a dizer para os colegas de trabalho dele, dizer assim, o que esse rapaz está querendo fazer aqui dentro? Acabou de chegar, só está aqui porque é filho do dono, ou não sabe o que está fazendo, está querendo mexer, está desconfiando de mim, eu não estou roubando peça, eu não estou fazendo... Não era esse o objetivo. O objetivo é que eu tivesse o controle, que eu tivesse um mínimo de dados, de informações para poder tomar a decisão, que eu pudesse orçar essas peças em mais lugares. Hoje a gente tem tanto acesso à informação que é inadmissível que a gente fique preso ao mesmo fornecedor só por conveniência. Pode ser que aquele fornecedor seja o melhor fornecedor para você e não tem nada de errado a isso. Mas você de vez em quando precisa reciclar, precisa ir para o mercado, precisa orçar, precisa mudar esse procedimento. Não digo que precisa mudar o fornecedor, mas você precisa mudar esse procedimento. Ou implantar um procedimento de volatilidade, não, de dinamismo.
para essa área de compras, para você poder descobrir novos mercados, descobrir novas fontes. E para isso você precisa estar aberto a mudanças. Então eu vou contar e aí essa pessoa, eu contratei uma outra pessoa para ficar ali no almoxarifado e simplesmente eliminou essa pessoa para os demais colegas de trabalho. Então as pessoas passaram a não respeitar nem aquela pessoa. Por mais que eu tenha tentado explicar a finalidade daquela alteração, daquela mudança, por que tinha uma pessoa ali, por que as compras iriam passar necessariamente por aquela pessoa para fazer a interface com o financeiro, não era função daquela pessoa ali, ele era um técnico, ele não era líder, mas ele queria ser. Então ele começou a minar, e eu vou mostrar para vocês alguns passos de como a gente pode fazer para enfrentar essa resistência, e justamente passos que naquela ocasião eu não implantei e que eu tive que descobrir a duras penas de como fazer e que depois eu comecei a aplicar esse processo, esse método para alteração, para as mudanças, e a gente teve muito êxito com isso, tá? Mas antes disso eu quero falar um outro ponto. É importantíssimo que a gente faça a sensação de pertencimento de todos os setores da empresa nessas alterações e nessas mudanças que a gente quer fazer. Porque talvez uma dessas pessoas, ou um sócio, ou um gerente, ou um colega de trabalho próximo a você que já sabe desse planejamento, vaza algumas informações e aquilo sai truncado dentro da tua empresa. E isso é muito ruim. Então, eu elenquei aqui alguns pontos, tá? que eu julgo como extremamente importantes e é um passo a passo, é um método que eu utilizo para a gente poder conseguir ter essa eficiência na geração das mudanças sem tanta resistência. Hoje eu digo para vocês que eu consigo fazer as mudanças com muito mais facilidade dentro da nossa empresa, coisa que quando eu entrei aqui era extremamente difícil. Claro que existe também a questão da autoridade que a gente gera dentro do nosso negócio. Estou aqui há 12 anos implantando mudanças, gerenciando, conversando, mantendo contato, então as pessoas começam a perceber valor no teu trabalho, valor no resultado que você está gerando. Isso no início não acontece, ainda mais quem é da família. Então acaba sendo aquela alcunha que eu falei no início da live. Você é filho do dono, você não tem necessariamente capacidade técnica para estar aqui. Então a gente tem que provar isso, né, no dia a dia. E como que a gente prova isso? Com competência, com processo, com comunicação, com empatia, com diálogo, tá? Então assim, o primeiro item para a gente conseguir enfrentar essa resistência é comunicação efetiva. Falar sempre pessoalmente com a outra pessoa. Não ficar mandando mensagem, e-mail, recadinho, mandar um terceiro falar. É que nem aquela história de adolescente que quando tá apaixonado por aquela menina linda, você vai lá e diz pro seu amigo, vai lá e conversa com ela, vê se ela quer ficar comigo. Quem já não fez isso? Hoje em dia talvez os termos estejam diferentes, mas naquela época aquilo nunca dava certo. E aquilo é um ensinamento do que você não deve fazer no seu negócio. Você mesmo tem que ir lá. Ele quer ouvir de você. Se ele já está se sentindo ameaçado, se ele já está inseguro, ele precisa de você. É como um filho que quando está se sentindo ameaçado, inseguro, ele quer o colo do pai e da mãe e de ninguém mais. Então, a gente precisa muito claramente ter uma comunicação efetiva e ser direto, ser pessoal com a pessoa. Chamar ele aqui, ser pessoal com a pessoa ficou legal, né? Mas o que eu quero dizer é direto, ser humano na comunicação, ter a empatia na comunicação, chamar essa pessoa e ouvir dela, que é o segundo item que eu elenquei aqui. Ouça mais e fale menos. Ouça a pessoa, ouça as inseguranças, ouça a motivação daquela pessoa em não querer aquela mudança. Por que não quer? Se essa mudança vai ser boa para o nosso negócio, se essa mudança vai gerar produtividade, vai gerar crescimento, vai melhorar para todo mundo, por que você não quer? Mas você precisa perguntar isso para a pessoa, e eu faço muito esse exercício, eu me preparo para conversar com essa pessoa antes, eu respiro fundo, eu tento estar muito sereno, muito calmo para essa comunicação ser efetiva.
para que eu tenha paciência em ouvir a pessoa, para que eu tenha empatia em ouvir a pessoa e que eu tenha empatia em entender o que ela está falando, porque não adianta eu só ouvir para fazer de conta que eu estou ouvindo. Eu aprendi que eu tenho que te ouvir, então vai lá, fala que eu estou te ouvindo. Não é assim, você precisa estar aberto para isso, você precisa estar afim daquela conversa, você tem que estar com empatia com o problema daquela pessoa. Pode ser que aquela pessoa só esteja com uma miopia da visão que você está enxergando e ela não. E às vezes essa conversa pode ser esclarecedora e ela pode resolver todos os seus problemas. E eu elenquei aqui no início da live todos os problemas que aquela pessoa pode estar causando para você caso você não resolva aquilo. Então é extremamente importante que a gente ouça mais e fale menos e tenha empatia e ouça de verdade. Faça isso verdadeiramente. Não faça isso como um mero protocolo, tá? Jamais faça, o item 3 é jamais faça o planejamento de mudanças de forma escondida. No início, eu também aplicava isso. Eu tô falando para vocês experiências, o tempo todo eu tô falando experiências para vocês que ninguém me disse como não fazer. Ninguém me disse como fazer. A gente vai aprendendo dando a cara a tapa, né? No campo de batalha que a gente vai aprendendo. Então é isso que eu quero falar para vocês. Não façam isso, não cometam esses mesmos erros. Façam exatamente do jeito que eu estou elencando aqui para vocês, porque é a maneira que tem dado certo. Para mim funcionou e vai funcionar para vocês também, tá? Então, jamais faça o plano de mudanças de forma escondida. Muitas vezes eu tentava fazer esse plano de mudanças de uma maneira escondida, eu planejava tudo da minha cabeça, eu não engajava a equipe, porque eu pensava, vai ter resistência à mudança, as pessoas não vão querer porque a mudança está vindo de mim, porque eu sou muito jovem, porque eu sou filho do dono, ou por qualquer outra situação, ou por insegurança delas mesmas, elas não vão aceitar a minha mudança. E aí eu começava a fazer esses planejamentos escondidos. E aí quando eu queria implantar, era aquele fator surpresa e as pessoas ficavam, meu Deus, por quê? Porque essa mudança, ele não explicou nada, de repente ele veio com isso, tô me sentindo ameaçado, tô com medo, não quero sair da zona de conforto, tô com insegurança, minha fragilidade vai ser exposta, não quero. E começam a minar essa mudança que você precisa implantar na sua empresa. Então jamais faça essa mudança escondida. Quando você quer mudar alguma coisa, o caminho mais certo que eu faço hoje, eu reúno a equipe envolvida, talvez não todos, talvez pessoas-chave, né, para aquela mudança, e eu digo, olha, o problema, nós temos esse problema aqui. O que vocês acham? Como é que a gente poderia mudar isso aqui? Como que a gente pode resolver isso aqui? Ouça as pessoas que estão na linha de frente, as pessoas que estão no dia a dia, no campo de batalha, na tua frente. Elas estão ali e elas talvez vão saber te propor num brainstorming rápido. Não precisa ser uma coisa de 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo da complexidade, você consegue resolver isso numa reunião de 1 hora. Você consegue ter um insight, você consegue ter uma mudança. Ah, legal, as sugestões são 3, 4, 5. Depois o gestor vai avaliar se essas mudanças propostas no brainstorming são realmente viáveis, pertinentes, possíveis. E aí você vai planejando. Mas você já comunicou que tem aquela problemática, você já deixou as pessoas falarem sobre as ideias delas e você já consegue buscar um mínimo de envolvimento dessa equipe. Pessoal, travou aí a live, o Felipe tá falando aqui que travou, só me deem um ok se vocês estão me ouvindo legal aí. Estão me ouvindo, pessoal? Eu acho que não estão me ouvindo. Oi, pessoal, estão me ouvindo na live? Porque eu acho que o Felipe comentou aqui que travou. Faça um joinha, estão me ouvindo? Legal. Então tá, dando sequência aqui. Então assim, essa questão de envolver essa equipe e perguntar às pessoas, de só o fato de você questionar as pessoas gera aquela sensação de pertencimento. Poxa, o meu chefe está me perguntando, eu que sou aqui um mero, sei lá, pessoa que talvez não se sente muito valorizada na equipe, ela pergunta, mas ele está me perguntando como é que a gente pode resolver esse problema? Nossa, só esse fato já é um motivador. Então cabe ao gestor, eu falei isso na live de hoje de manhã, que às vezes é um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Às vezes é um pequeno processo que você deixa de fazer que faz toda a diferença no sucesso ou não daquele projeto. Então o fato de você poder engajar a equipe, perguntar para as pessoas antes, elas já se sentem parte daquele projeto.
certo? E, claro, o objetivo principal é você poder captar algumas ideias que você talvez não teria, porque você não está na linha de frente o tempo todo, você não está naquela execução daquela função o tempo todo. Tá bom, galera? E aí, o outro aqui, seja muito claro, o quarto item que eu elenquei de como enfrentar, seja muito claro nos objetivos dessa mudança. Participe os envolvidos da finalidade daquela mudança. Quando você ouviu, fez o brainstorming, aí você planejou o processo de mudanças, que isso provavelmente vai ser com você, ou com o gestor, ou com 2, 3 líderes principais do teu negócio. Aí você precisa comunicar. Lembra que o primeiro item era a comunicação efetiva, mas você precisa comunicar a todos os envolvidos disso. Você precisa chegar e dizer, olha, eu me reuni com fulano, com Beltrano, né? Nós tínhamos falado semana passada, mês passado, ano passado, sobre essa problemática, a gente precisa corrigir isso, e a gente fez aqui algumas sugestões, então a gente está aqui com um plano e eu estou comunicando vocês agora de como isso vai ser, qual que é a finalidade disso, a gente quer implantar isso dessa maneira, lenta e gradativa, esse aqui é o prazo, precisa ser mais rápido esse processo aqui, e você vai esmiuçando em detalhes tudo o que você planejou. E aí as pessoas vão comprando essa ideia, as pessoas vão aderindo a essa mudança, as pessoas vão entendendo o sentido dessa mudança, a finalidade dessa mudança e talvez os benefícios. Talvez não enxerguem, mas talvez enxergam. Talvez, dependendo da comunicação que você tiver com elas, elas vão enxergar esses benefícios e você vai conseguir fazer a implementação desse projeto de uma maneira muito mais fácil, tá? E eu falei hoje de manhã na live também, eu gosto de repetir essa frase, porque ela é extremamente importante. Muitas empresas falham na execução e não no planejamento. Então a execução não dá certo, por quê? Porque não houve a comunicação efetiva, porque as pessoas não se comunicaram, as pessoas não entenderam aquele projeto. E aí a execução falha, e às vezes não adianta você ter uma ideia super boa, a mudança ser super necessária, super interessante, se você não consegue executar, se você não consegue colocar isso em prática. Então é muito importante que você siga esse passo a passo, tá bom? E eu vou repetir eles rapidamente. Comunicação efetiva, ouça mais e fale menos, jamais faça o plano escondido, seja claro nos objetivos dessa mudança e traga a sensação de pertencimento. Tá bom, galera? Essa é a dica para como a gente enfrenta essa resistência. E eu quero aqui só levantar a importância dessa mudança, e principalmente você, gestor, se está há muito tempo nos mesmos processos, não mudou planilha, não mudou software, não adaptou, não implementou, não melhorou, não pintou uma parede na tua empresa, cara, se preocupa e olha rapidamente para cima da tua empresa, olha de cima para a tua empresa. Olha de fora para dentro, olha a visão do cliente para a tua empresa, a visão do funcionário para a tua empresa e começa a buscar essas melhorias. Eu falei hoje de manhã no comportamento do empreendedor que uma das características é buscar a excelência, melhorar sempre os processos, melhorar os produtos, melhorar as instalações, melhorar tudo. Você tem que estar em constante movimentação, tá bom? E eu quero elencar aqui um ponto que algumas empresas maiores, lógico que empresas menores não têm, a minha empresa, por exemplo, não tem, é uma empresa de médio porte, não tem, mas algumas empresas elas têm um setor só de inovação, que é para melhoria dos produtos, ou um setor só de gestão de mudanças. Porque tem empresas, tem multinacionais que eu tenho conhecimento prático delas, que eu vivenciei já dentro do Parque Fabril delas, que elas estão em constante mudança de estrutura física, mudança de instalação elétrica, mudança de instalação hidráulica, mudança de maquinário. Vocês têm noção do custo que isso gera? E aí muita gente deve pensar, mas meu Deus do céu, é tanta mudança, isso só dá prejuízo. Pode ser. Não é uma receita de bolo, eu não estou dizendo que você tem que fazer mudança o tempo todo. Pode ser que para o seu negócio você tenha que fazer mais mudanças e para o negócio do vizinho você tem que fazer menos mudanças. Mas a mudança você tem que saber avaliar. Você tem que olhar de fora para dentro, você tem que olhar de cima para baixo para o teu negócio e poder avaliar e propor essas mudanças, engajar essa tua equipe e fazer isso para ontem. Porque se tem empresa extremamente estruturada, mudando frequentemente, constantemente, com um setor de gestão de mudanças implantado dentro daquela empresa, você acha que isso pode não servir para você? Você acha que isso pode não servir para sua empresa? E justamente com o aumento da concorrência,
com a necessidade de se reinventar o tempo inteiro, com novos produtos vindo no mercado o tempo todo. Se a gente não tiver essa mudança frequente, constante, a gente não consegue acompanhar. E uma empresa começa, eu digo que é o início do fim, quando ela não consegue mais acompanhar o mercado. Quiçá ganhar mercado. Quiçá crescer, se desenvolver, e a gente precisa disso, isso é motivador. Ninguém quer trabalhar num negócio que está só indo ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Fazer um downsizing da empresa pode ser extremamente benéfico, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma empresa que é dívida sobre dívida, que vende almoço para comprar a janta. Não é uma empresa que diminui sua estrutura para aumentar a sua rentabilidade. Isso aí é outro planejamento. Isso é uma mudança muito benéfica. Isso é uma mudança que a gente precisa fazer. Se eu consigo fazer mais com menos, por que eu não vou mudar? Por que eu não vou fazer? Tem que fazer, tem que implementar, tem que mudar. E essa implementação, eu dividi ela em 3 setores também, do que a gente fez aqui dentro da empresa. Primeiro, esse processo de mudanças, ele precisa ser, primeiro, do nível mais alto da empresa. Envolva os sócios, os interessados no negócio, como os proprietários, a alta gerência. Se não tem alta gerência, os proprietários, às vezes é família, às vezes você é contratado, enfim, envolva essa pessoa, porque essa pessoa quer a busca de resultados. Então o processo para essa pessoa vai ser a busca de resultados. Você vai ter que dar resultado para ela. Ela vai querer saber qual o resultado que aquela mudança vai gerar. A média gerência ou os líderes diretos, os gerentes que estão ao seu redor, ao lado do gestor, esses precisam buscar os resultados e desenvolver as ferramentas para atingir esses resultados. Eles precisam alimentar a necessidade da alta gerência ou dos sócios e eles precisam buscar as ferramentas para viabilizar isso. É a função deles. E o terceiro, o pessoal da linha de frente, do chão de fábrica, do operacional, da execução, do comercial, o que é a cara da tua empresa. Esses precisam buscar o envolvimento. Eles precisam ter, um envolvimento. Você precisa que eles tenham um envolvimento para buscar os resultados que a alta gerência ou os sócios querem e para poder operar as ferramentas que a média gerência ou os líderes desenvolveram para você conseguir atingir aquela meta, aquela mudança, para você conseguir implementar aquele novo projeto dentro do seu negócio. Entenderam esse processo? De que isso precisa ser muito claro, de que isso precisa ser muito conversado, de que todos os processos para enfrentar a resistência precisam começar na alta gerência, depois na média gerência, depois na linha de frente, que a gente precisa elencar a comunicação efetiva, ouvir primeiro as pessoas que estão resistindo, jamais fazer o plano escondido, ser claro nos objetivos dessa mudança e trazer a sensação de pertencimento para essa mudança, tá bom? Tudo isso vai evitar que uma pessoa possa minar todo um projeto de toda uma equipe. E acreditem, isso aconteceu aqui dentro da minha empresa. Aquela pessoa que eu contratei para o almoxarifado eu tive que demitir. E aquela pessoa que minou a mim e também ao rapaz do almoxarifado, ele acabou perdendo a cabeça e cometendo uma loucura dentro do trabalho, certo? Ele minou tanto a cabeça de outros colaboradores que eles acabaram criando toda uma cena em que me obrigaram praticamente a tomar uma decisão extremamente drástica. Mas hoje eu entendo que talvez se a gente tivesse seguido esse passo a passo aqui desde o início, claro que existem algumas pessoas que são extremamente problemáticas, certo? Mas ainda assim cabe você identificar e você precisa agir rápido. Mas talvez se eu tivesse seguido todos esses passo a passo aqui, já naquela época eu teria conseguido evitar algumas demissões ou alguns problemas de clima organizacional muito grandes que a gente teve naquela ocasião. Hoje eu me sinto muito mais preparado, hoje eu estou muito mais tranquilo em poder aplicar isso e hoje eu sei que esse processo funciona porque eu já apliquei esse processo e ele funciona. E às vezes a gente não dá bola, a gente acha que é besteira, mas a gente precisa entender que esse passo a passo que a gente precisa criar, a gente precisa conhecer o nosso negócio e a gente precisa seguir um passo a passo para poder implementar aquilo com segurança e com muita eficácia.
Pessoal, é basicamente isso que eu queria passar para vocês hoje. Quero encerrar aqui, hoje é sexta-feira, né? Tá todo mundo aí, obrigado por quem está me acompanhando. É muito motivador a gente poder trocar um pouco essas experiências e poder falar para vocês o que deu certo aqui na minha empresa para que vocês consigam aplicar. Com certeza vai dar certo para vocês também. E a gente vai se falando, tá bom? Eu vou publicar no meu Stories amanhã, eu vou fazer mais uma live, provavelmente vai ser às 10 horas da manhã. Eu ainda publico depois no meu Stories direitinho mais detalhes sobre isso. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço, até mais, nos falamos. Tchau, tchau!